Uma delas, a gente até falou por cima aqui na semana passada, o Tainan Nunes, mas tem um jogador, ex-jogador do Internacional, que não se sente mais seguro na Europa, Tainan. Fala aí, coloradagem. Seguinte, tu tá assistindo um corte do Redação Inferno. A gente faz esse programa ao vivo todos os dias aqui no canal da Rádio Inferno a partir das 4 da tarde. Então aproveita, já deixa aquele like e te inscreve no canal para acompanhar também os programas ao vivo todos os dias. Tamo junto, fica com o corte aí. É uma loucura, né? Não se sentir seguro na Europa, mas é o que acontece com Juan Jesus, zagueiro de 33 anos, que tá na Napoli, jogador cria das categorias de base do Internacional, que foi vendido ainda na época quando saiu do Inter para Inter de Milão. Tem muito tempo de futebol italiano, pela Inter de Milão, depois pela Roma e agora pela Napoli. Tem contrato terminando na metade do próximo ano e daqui 2 meses já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Para quem não sabe o que está acontecendo, o Juan Jesus está sendo alvo de alguns problemas lá na Itália. E algumas das aspas que ele vem trazendo. Para quem não sabe, alguns ladrões, bandidos vêm assaltando e pegando alguns pertences dele, como o carro, por exemplo, já foi apedrejado, os airbags, enfim. E algumas das aspas, tá, bem fortes do Juan Jesus. No intervalo de 1 mês, encontrei 5 airbags no carro. Só de saber que esses criminosos sabem onde eu moro não me traz paz de espírito. Infelizmente, uma cidade tão linda, nunca mais me sentirei seguro. Sei que os bens materiais são secundários no final, mas saber que um estranho violou algo pessoal meu realmente me enoja. E realmente existe a possibilidade do Juan Jesus deixar o futebol italiano. Na atual temporada são 3 jogos pela Napoli, 2 pelo Campeonato Italiano e pela Copa da Itália. Também um atleta que não vem sendo muito utilizado, até por esses problemas extracampo que vem acontecendo com ele. E por isso, nesse momento, existe a possibilidade dele ser negociado. E aí, segundo Vozes do Gigante, o Inter inclusive já estaria monitorando essa situação. Duas coisas, né, para falar sobre isso, para a gente iniciar aqui um pequeno debate. Primeiro, um absurdo isso está acontecendo com o cara. Segundo, é o cara para 2025. Para mim é o cara para 2025. Para mim é uma baita repatriar o Juan Jesus, traz um baita zagueiro com nome, com experiência, um cara que surgiu aqui, Nani. Pô, só uma correçãozinha ali. Em relação ao TN, não é airbags, é AirTags. AirTag. Isso, são os rastreadores, né, que encontraram ali no carro dele. É um nome que a gente precisa pro ano que vem. Porque é um jogador bom, é um jogador de qualidade, um jogador que fez uma boa carreira ali na Itália, que teve passagens pela seleção brasileira e que eu tenho certeza que sobra no futebol brasileiro. Né? Eu acho que assim, não é nenhum craque, não é nossa, o melhor zagueiro que a gente já viu jogar, nem perto disso, mas é um zagueiro que para mim sobra no campeonato brasileiro, no Brasileirão. Eu acho que se o Inter conseguir trazer ele, além de ser um cara identificado e um cara que aparentemente quer voltar, né, por conta de tudo isso que tá acontecendo, o que pode facilitar nas negociações, pô, ele tem contrato só até a metade do ano, o Inter pode assinar um pré-contrato no começo do ano para ele vir na metade e daqui a pouco acabar fazendo um acordo aí com o próprio Napoli, de chegar antes, enfim. Mas eu gosto muito da ideia de ter o Juan Jesus de volta, até porque talvez a gente venda o Vitão, né? Então, enfim, eu acho que aqui pro Brasil ele vai sobrar. Lua, espaço para tu poder fazer uma piada ou um trocadilho com o nome Juan Jesus, que eu sei que tu já deve estar se coçando, já deve ter pensado em 5, até fez uma oração aí. Essa luz, é claro que é Jesus. Eu gosto dessa música, eu acho que é do Padre Reginaldo Manzotti, muito boa. Minha mãe ouvia muito. Eu vou deixar em looping aqui em casa rodando. Aliás, a Rádio Inferno é a favor de Jesus, então Jesus venha para o inferno também, por favor. Mas, gurizada, assim, hoje Jesus vai sobrar no Campeonato Brasileiro. E não é só porque, enfim, ele tem tido boas atuações no futebol europeu. É porque eu, particularmente, gosto muito de zagueiro que vai bem no Campeonato Italiano. O campeonato italiano ele é um campeonato muito forte, ele é um campeonato de muita força física. Então um zagueiro que vai bem, e não é de hoje que ele vai bem, olha quantos anos ele esteve no Roma, né? Agora no Napoli. Então assim, ele é um zagueiro que vai muito bem no campeonato italiano. E eu particularmente gosto de zagueiros que vão bem no campeonato italiano, tá? Justamente por essa questão da força física. E ele chegar aqui no Brasil, ele certamente vai sobrar, porque o Brasil tá se tornando um futebol muito físico. A gente vê
pelo que tá acontecendo, por exemplo, com a seleção brasileira, que de longe tá se sobressaindo fisicamente das outras seleções, quando se sobressai, porque como algumas outras seleções também estão físicas, a gente consegue enxergar a seleção brasileira num nível técnico muito baixo, mas um nível físico muito bom. Então, assim, eu acho que é basicamente isso que me agrada no Juan. Ele é um bom zagueiro, longe de ser um craque, como o Nani falou, mas ele é um cara muito forte, muito vigor físico, muita explosão, e joga o campeonato italiano, que mais uma vez reforça, um dos campeonatos mais fortes fisicamente do mundo. Então, se esse cara vem pro Brasil e vem pro Inter especificamente, é golaço, é golaço. Primeiro, porque a gente não sabe se vai ficar com o Vitão, e segundo, porque a gente precisa ter zagueiros titulares. A gente precisa de um cara que chegue, vista e jogue. Então, assim, é uma baita ideia Juan Jesus vir jogar aqui, Lucão. E é uma liga, talvez a liga que mais valorize as qualidades defensivas. Tainan, antes de tu trazer o que tu vai trazer e também tua opinião sobre o Juan Jesus, vou trazer 3 comentários aqui, tá? Ademir Neisiger, como assim, Lua? Jesus no inferno? E, e aqui Novidades. também agora aqui, ó, o Michel Yuri que falou, quando ele chega no aeroporto, e Thier Ferreira que diz, sobra é forte. Dizer que o Jesus sobra no Brasileirão é forte aí pro Thier. Quero te ouvir, Tainan. Não, baita no reforço, ainda mais pela filosofia do futebol italiano, de ser uma filosofia sempre mais defensiva e ser um cara que tá há mais de 10 anos lá. Mas eu fiz uma comparação com um dos zagueiros que a gente mais gosta aqui no Inter, que é o Gabriel Mercado. E eu comparei a temporada de 23 com o Juan Jesus de 23. E o Juan Jesus ganha em tudo do Mercado. Todas as partes de defesa, interceptação, desarmes, dribles sofridos, cortes, duelos ganhos pelo chão ou aéreos, tudo o Juan Jesus ganha em relação ao Gabriel Mercado. Então, já significa que é um cara que está muito bem lá no futebol italiano. Tem ainda uma idade que não é tão avançada, 33 anos, tem muito ainda o que entregar. E é um jogador, querendo ou não, identificado com o Inter, né? Um jogador que é cria do celeiro de ases. Faria total sentido essa contratação. Então venha, Juan Jesus, que a gente está te esperando.